Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Pedro Diniz. Eu vou começar agora a apresentar um seminário sobre a filosofia e a ética nas organizações. Bom, vamos lá. Esse seminário vai falar sobre os fundamentos filosóficos e éticos que orientam as práticas organizacionais contemporâneas, explorando desde as raízes históricas até as aplicações práticas do ambiente empresarial do nosso país. Bom, introduzindo, falando um pouco sobre o contexto histórico, teórico e histórico, a gente volta lá na filosofia grega. E aí surgiram, né, alguns expoentes que são Sócrates, Platão, Aristóteles, e esses e outros estabeleceram as bases da busca pela verdade, pela justiça, pela virtude. E esses atributos fundamentam o pensamento ético ocidental. Um pouco mais adiante, agora, né, introduzindo sobre a ética moderna, isso é o desenvolvimento dos princípios de dever, né, que isso foi desenvolvido por Kant e utilitarismo, Bentham e Mill. Isso influencia as decisões organizacionais com certeza até os dias atuais. E agora, falando um pouco sobre o ambiente empresarial, a partir da década de 70, tivemos, né, muitos escândalos corporativos que impulsionaram o desenvolvimento de código de ética, código de integridade, compliance, responsabilidade social corporativa. Então, é importante destacar que surgiu essa tendência. Algo que existia antes, obviamente, mas não tinha atenção, não tinha destaque nas organizações, nas empresas, sobretudo nas menores. Isso era algo que ficava mais restrito para empresas de maior porte. Ao passo que, né, isso foi se desenvolvendo a partir do ano da década de 70, justamente com esses escândalos, né, com esses casos que chocaram o mundo inteiro, casos de corrupção, enfim. Buscou-se, né, que toda empresa tenha um código de ética, código de integridade, que siga os princípios éticos e aí por diante. Então, para fechar, a discussão ética ganhou força com o crescimento das grandes corporações e os impactos sociais de suas decisões, aumentando a pressão por responsabilidade social, transparência e governança ética. Conceitos chaves da teoria, né? Definições fundamentais. Ética. A ética é o estudo dos valores morais que orientam o comportamento humano. Ética empresarial. Bom, a gente basicamente vai aplicar esses princípios, né, que eu acabei de citar, às práticas organizacionais, às práticas que originam dentro da empresa. E sobre a filosofia nas organizações, ela é a base para as culturas organizacionais sustentáveis e humanizadas. Bom, agora falando um pouco sobre as teorias éticas aplicadas à gestão. Como as teorias que foram desenvolvidas, elas se traduzem, né? Elas são interpretadas, elas se materializam na gestão de uma organização. Como isso funciona? Bom, primeiro, temos a deontologia, que ela é fundamentada no agir por dever, independentemente das consequências. Valoriza princípios universais e o cumprimento de normas éticas por seu valor intrínseco. 2. Utilitarismo. Baseia-se no agir pelo melhor resultado, sempre em busca do melhor, mais eficiente. Decisões são avaliadas por suas consequências e pelo maior bem para o número de pessoas. E 3. Ética das virtudes, que enfatiza o caráter e integridade do agente. Valoriza o desenvolvimento de qualidades morais e a formação de líderes virtuosos nas organizações. Bom, agora focar um pouco mais dos resultados observados nas empresas brasileiras. Tivemos 78% de engajamento, ou seja, empresas com códigos de ética e de integridade bem implementados apresentaram maior índice de engajamento dos colaboradores. E aqui eu gostaria de adentrar num tópico que é a importância do cumprimento da ética, dos códigos de ética, dos códigos de integridade, de compliance, da importância deles serem cumpridos por todos os níveis hierárquicos,
justamente pelo fato de que, a partir do momento que a alta administração, a alta gestão, a diretoria tem o fiel compromisso com esses códigos, automaticamente todos os subordinados, né, todos os que estão submetidos à diretoria e à alta administração, seguem de tabela, porque veem que isso é feito. Ao passo que, no momento que o diretor, né, que algum agente de, de uma diretoria descumpre, faz coisas erradas, não dá exemplo, isso dá força, né? Isso encoraja outros funcionários a fazer o mesmo. Ah, se um grande diretor está fazendo isso, está dando esse exemplo, então eu posso fazer também que não vai dar nada. Eu posso chegar atrasado, eu posso não ter compromisso, enfim. Então a gente percebe um alto índice de engajamento quando os códigos são bem implementados. Agora, reputação, 65%. Melhoria na percepção pública e confiança dos stakeholders após implementação de programas de integridade. Olha aí, muita coisa, 65%. E, por último, 42% de desempenho. Aumento médio na sustentabilidade financeira e longo prazo em empresas com governança ética estruturada, né? Então, todos há índices expressivos, talvez poderiam ser ainda mais, e acredito que isso é uma tendência, mas não dá para negar que já são números, né, bem expressivos, bem relevantes nesse contexto. Bom, agora falando um pouco sobre as conclusões e impressões. Bom, a ética é um tema transversal e essencial para o sucesso de longo prazo das organizações. Não apenas um diferencial competitivo, mas um fundamento para a sustentabilidade dos negócios. E agora, fazendo uma comparação com o tempo que se passou até aqui. Acredito sim que a ética, a integridade, compliance, enfim, já foi um diferencial dentro da empresa. Isso, obviamente, desde que foi iniciado, desde que isso foi integrado nas primeiras empresas, isso tinha um efeito positivo. Isso diminui a corrupção, isso com certeza era bom para a empresa, para os funcionários, para os resultados. Então poderia ser um diferencial no início. Só que hoje, e principalmente a cada dia que passa, isso deixa de ser um diferencial e se torna uma obrigatoriedade. E isso tem como resultado as empresas que não adotam, as organizações que não adotam essas métricas, esses sistemas, não têm compromisso com esses temas, vão sendo excluídas, vão sendo escanteadas. Críticas. Ainda existe uma lacuna entre o discurso ético e a prática. Muitas empresas usam a ética apenas como marketing, mostrar para o mercado. Ética de fachada, sem incorporá-la verdadeiramente em suas operações. Sem que, novamente, a alta administração tenha adesão a esses códigos. Análise. A verdadeira incorporação da ética exige comprometimento de liderança, formação contínua, cultura organizacional voltada ao bem comum, ao bem da maioria. E aqui, né, obviamente, eu estou fazendo essa apresentação online, mas um dos critérios observados era que houvesse uma parte do trabalho voltada para a interação com a turma. Então, aqui eu vou fazer uma sugestão, obviamente, isso não vai poder ser executado, mas eu não vou deixar de fazer uma sugestão que poderia ser feita essa dinâmica com a turma. Então, a dinâmica que eu escolhi foi sobre dilemas éticos. A metodologia seria a divisão da turma em pequenos grupos e a gente começaria a apresentar dilemas reais do mundo corporativo. Discussão e apresentação das decisões com base em princípios filosóficos, né? Seria chamar alguém, perguntar quem gostaria de falar e haveria alguém debatendo, haveria justamente esse debate em sala. E três sugestões aqui. Primeiro, suborno em negociações internacionais. Segundo, nepotismo em processos seletivos. E terceiro, sustentabilidade ambiental versus maximização do lucro. Temos como objetivo demonstrar como diferentes fundamentos éticos levam a decisões distintas no ambiente corporativo. E aí, eu julguei também como importante, no momento desse segundo tópico sobre o nepotismo e processos seletivos, eu iria apresentar para a turma
um caso que aconteceu justamente comigo. Infelizmente, eu presenciei, né, fiz parte do processo seletivo. Incrivelmente, esse processo seletivo era público, né, era um processo seletivo da Prefeitura de Tibau do Sul. Dentro desse processo seletivo, foi divulgado um edital no site da Prefeitura e continha duas etapas para que você fosse para a lista dos classificados, né, dos aprovados. O primeiro exercício, a primeira tarefa, valia 60 pontos, que era uma entrevista, né, presencial, com alguns tópicos, né, para o cargo. E aí era uma entrevista bem tranquila, né, uma conversa bem sem muitos assuntos práticos, etc. Só que, para você passar para a fase seguinte, para você ser aprovado, você precisava fazer o mínimo de 60 pontos na primeira etapa. Ou seja, você tinha que fechar a entrevista. Era bem tranquila, como eu falei, só que tinha algumas perguntas próprias ao cargo que você precisaria ter estudado. Então, assim, era difícil fazer 60 pontos. E se você cometesse qualquer erro, por menor que fosse, você não seria aprovado, porque você não faria os 60 pontos. E aí é onde eu quero chegar com a questão do nepotismo. Quem já estivesse na vida participar daquele cargo, quem já tivesse trabalhado naquele cargo, iria ter a vantagem de 40 pontos, podendo formar assim até 100 no máximo, 60 da entrevista e 40. E aí, quem já tivesse participado alguma vez teria a vantagem de ter 40 pontos. Ou seja, isso é completamente injusto com os demais candidatos. Passou-se um tempo e foi até um escândalo, acredito que ainda tentou ser abafado, mas ficou sabendo que isso foi ordenado, se não pelo prefeito, mas ele tinha ciência do assunto, e várias pessoas da família, conhecidos, amigos, enfim, várias pessoas do círculo continuaram, porque justamente o edital foi feito para dar muita vantagem a quem já tivesse do cargo. Quem já tivesse na vida, quem já tivesse atualmente ou não, enfim. Então é um bom exemplo de nepotismo em processos seletivos e muitas coisas erradas que acontecem em nepotismo, inclusive em processos públicos, né? Bom, agora sobre a implementação da prática, né, prática da ética organizacional. Temos o diagnóstico, que é a avaliação da cultura ética atual e identificação de lacunas entre valores declarados e práticas reais. Estruturação, desenvolvimento de códigos de conduta, políticas de compliance e canais de denúncia efetivos. Capacitação, né? Treinamento contínuo e sensibilização de líderes e colaboradores sobre princípios éticos. Esse, em específico, eu julgo ser, se não mais importante, um dos mais importantes, né? É muito relevante em que eu não tenho um treinamento de fachada, por exemplo. Ah, eu vou realizar um treinamento sobre LGPD aqui na minha empresa. Faz um treinamento, as pessoas olham, fica todo mundo vai, eu não vou trabalhar, então eu vou para esse treinamento, enfim. Nunca mais tem nada sobre o assunto, ninguém fala mais nada. E simplesmente aquilo vai ser esquecido. Porque o que adianta eu fazer uma palestra para 100 funcionários, para a diretoria, para todo mundo, e nunca mais não ver se isso está sendo aplicado, não fazer novos treinamentos. Então, assim, o treinamento contínuo, a capacitação contínua tem uma importância gigantesca para esse projeto ser efetivado, esse projeto funcionar, ter desempenho satisfatório. Por último, o monitoramento, né? Isso já vai se encaixando no que eu acabei de falar. Acompanhamento de indicadores éticos e ajuste das práticas organizacionais. A implementação efetiva requer comprometimento da alta liderança e alinhamento com a estratégia de negócio. Bom, foi isso, meu trabalho. Aqui já as referências bibliográficas, conforme foi solicitado. Dois livros, né? Um livro que já havia sido indicado e o outro que eu indiquei. E também um artigo científico. Eu agradeço muito a atenção. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.